Semipresidencialismo, o nome da crise. O presidente da Câmara apresenta o projeto de semipresidencialismo, que na verdade é um arranjo político ou um momento de discussão para desviar do foco da crise política que nós estamos passando e tentar levar esse governo até 22, com alguns atrativos pelo meio do caminho, como por exemplo a questão da discussão da urna eletrônica. O semipresidencialismo é uma forma de parlamentarismo que não deu certo na França, não deu certo em Portugal, não está dando certo em Portugal e não deu certo na França, levou muitos anos para ser sedimentado. O semipresidencialismo é uma variante do parlamentarismo. O parlamentarismo no Brasil não deu certo. O povo brasileiro não consegue entender como é que ele vota num presidente e é o outro que governa. Nós já tivemos experiência de parlamentarismo no Brasil. Dom Pedro II introduziu o parlamentarismo no Brasil baseado no parlamentarismo inglês. Mas como sempre as coisas no Brasil são sempre ao contrário. Inclusive os historiadores chamam esse parlamentarismo de parlamentarismo inverso. Não deu certo. Na década de 60, Jânio renuncia numa manobra política da elite dominante da época. Jânio vem para São Paulo para conseguir o apoio dos paulistas para que o levassem a Brasília, mas isso não aconteceu. E aí o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, lídimo representante da elite paulista, paulistana, criador de gado, latifundiário, inventa a vacância do cargo. Como que era vacância, se não houve nenhuma manifestação do próprio presidente nem do Congresso? Mas ele, sim, definiu que Jânio não seria mais presidente da República. O presidente renuncia, o Jânio renuncia, abre-se uma crise política, assume o vice-presidente Jean Goulart. Jean Goulart foi eleito pelo povo. Naquela época não existia a chapa casada. Jean Goulart representava a Força Trabalhista, o PTB. Jânio já tinha feito toda a manobra, mandado Jean Goulart para a China, para abrir o comércio brasileiro à China. Imagina, naquela época. Hoje nós somos um dependente da China. Jango era um político nascido no berço trabalhista, filho adotivo de Getúlio Vargas, mas no qual Getúlio não via no próprio Jango um perfil de estadista. Jango era um indivíduo pacífico, bonachão, latifundiário, com propriedades no Brasil e lá no Uruguai. Jânio criou uma situação extremamente instável para o Brasil no momento de Guerra Fria. O movimento cubano havia tido sucesso, ele condecora Che Guevara, o líder romântico que hoje está nas camisetas, nos bonés e nos posters, que de romântico não tinha nada, era um sanguinário, matou companheiros, mas para trazer essa imagem de um romântico, criou aquela frase que percorreu o mundo, né? Temos que ser duros, mas não perder a ternura. E hoje nós entendemos o que é a ternura. É a fome, a miséria que Cuba está passando. Fidel Castro morre e deixa uma das maiores fortunas pessoais do mundo. Este é o regime socialista de Cuba.
Jango fez um ato extremamente provocativo no momento que os Estados Unidos e Rússia, em que os mísseis russos já estavam em Cuba, a invasão de Cuba pelos Estados Unidos, da Bacia dos Porcos, pelo Kennedy, ou seja, a América Latina seria o alvo da expansão socialista na América, no hemisfério sul. Então os Estados Unidos, evidentemente, não tinha muita segurança nos líderes políticos daquela época, e aí todos os países da América Latina entraram em crise e todos eles passaram a ser dominados pelos militares. E aí se neutralizou a influência de Cuba na América Latina. Bom, o parlamentarismo, Jango aceitou o parlamentarismo por uma questão, pelo próprio estilo dele, pacífico, não queria uma guerra civil, mas no fim o parlamentarismo não dá certo, não teve certo, fez um plebiscito e voltou-se ao presidencialismo. Então o Brasil não tem esse perfil de parlamentarismo, ou seja, votar num presidente e o país ser governado por outro elemento, né? Um conselho de ministros. Bom, as instituições brasileiras, em resumo, todas elas funcionam, todas elas estão aí já há mais de 30 anos, através da nova Constituição, mas o que a gente percebe claramente é que as instituições são fortes, mas os seus operadores são muito fracos. Uma baixa representatividade no Congresso, um judiciário em que lá é composto por advogados dos seus patrocinadores e uma sociedade que ainda não aprendeu a lidar com a democracia. Ou seja, não aprendeu que o poder emana do povo e não do governo. Então o que está faltando é a sociedade melhorar a qualidade da sua escolha.